É comigo mesmo. Hoje vou levar esse papo com vocês aqui no carro. No carro porque eu quero trocar uma ideia que me veio agora na cabeça. Razão ou paixão? Falo isso porque valerá para a dupla Grenal na rodada do final de semana. Penso que no jogo de hoje entre Grêmio e São Paulo e Grêmio, porque o jogo é lá no Morumbi às 21 horas, o torcedor do Internacional agirá com a razão ou vai com a paixão, a passionalidade e secar o tradicional rival? Porque olha só, o São Paulo é um time que está na quarta colocação, tem 2 jogos a menos e se coloca como um iminente time que vai postular o título de campeonato brasileiro se mantiver esta batida dentro da competição. Então, o que seria bom, se pensarmos com a razão, que o São Paulo tropece diante do Grêmio no estádio do Morumbi. Claro que os torcedores colorados mais fanáticos pensarão, não, o Grêmio que se dane e continue naquela segunda página do Campeonato Brasileiro, famigerada segunda página. Mas amanhã o Inter pega o Vasco no estádio Beira-Rio. O que o torcedor gremista irá pensar? Com a razão ou com a paixão? Olha só, o Vasco da Gama está com 18 pontos, tem jogo a menos que o Grêmio dentro da competição. O Grêmio tem 20, o Vasco 18. E se o Vasco da Gama tropeçar diante do Internacional, é menos um adversário com que se preocupar no momento no Campeonato Brasileiro, no momento de querer buscar uma reação dentro da competição. O Vasco ficaria lá atrás do Grêmio. Então, torcer ou não torcer pelo Internacional? Pense isso. Alguns vão dizer assim, jamais torcerei. Outros pensarão com a razão e vão partir para a torcida, porque o campeonato ainda tem muito pela frente. Aí pode-se pensar também pelos dois lados. Tem muito pela frente, não vou me preocupar agora. Ou pelo outro lado, daqui a pouco é melhor deixar já mais um time na parte de baixo da tabela, atrás de mim, e me dar uma condição de ter uma reação mais tranquila, especialmente no início do segundo turno. Paixão ou razão? Deixe a sua mensagem aqui no nosso canal Sérgio Boas, dentro do YouTube. O campeonato, ele tem uma tendência, olha só, estou falando aqui numa tendência que a tabela poderá se mexer neste final de semana. Se não, vejamos, o Flamengo que já tropeçou contra o Bragantino, está com jogadores importantes entregues ao departamento médico. Não se sabe ainda se vai poder contar com seus titulares, ou a maioria deles. Gerson, me refiro, Everton Ribeiro, que saiu sentindo, só para falar em 2 jogadores, para pegar o desesperado Corinthians do técnico Wagner Mancini na capital paulista. Acho que o Flamengo não vai avançar na competição. O Internacional tem tudo para avançar na competição contra o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio. Eu creio que o Inter irá vencer até com uma certa facilidade o time do Vasco da Gama. E o outro é o Atlético Mineiro, que vai jogar na segunda-feira diante do instável time do técnico Mano Menezes, o Bahia irregular e o técnico estabilizado emocionalmente. No jogo de ontem contra o Goiás, no empate, recebeu o cartão vermelho. Mano, aliás, tem tido chiliques incríveis nos jogos no Campeonato Brasileiro. Não vejo assim razões específicas para isso. Ele é um técnico consagrado dentro do cenário nacional, cara que já passou por seleção brasileira. Não tem por que fazer algumas representações que não condizem com a postura de um grande técnico de futebol, como é o caso do Mano Menezes, que passou por seleção, passou por Corinthians, passou por Flamengo, Cruzeiro, Grêmio. Então é o seguinte, pessoal, Sérgio Boas aqui no canal no YouTube, deixe lá o seu like, deixe a sua participação e fica a pergunta: paixão ou razão?